Olá, gente, como estão? Aqui é a professora Maria Gomide. O objetivo desse vídeo é apresentar de forma muito breve alguns conceitos importantes para que na semana que vem nós façamos, no Zoom, um encontro para discutir a ideia de cidades e comunidades sustentáveis, pensando a inserção da engenharia civil ou da construção civil nesse universo. Mas para que a gente possa fazer isso, alguns elementos são importantes que vocês conheçam, alguns conceitos importantes. Então, eu farei uma contextualização geral e eu espero que vocês visualizem esse vídeo e o material que eu vou postar também em PDF, ao longo da semana. Nós não teremos um encontro no Zoom essa semana, porque vocês estão em semana de prova, certo? Então, por isso não haverá nenhum tipo de tarefa para essa semana, mas eu desejo que vocês pelo menos façam essa leitura e ouçam o vídeo, tudo bem? Então, o objetivo geral é fazer essa apresentação de alguns conceitos relacionados ao desenvolvimento sustentável. Aqui, quando nós falamos de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, é sempre importante a gente lembrar como se deu o começo do movimento ecológico de forma mais sistematizada, a preocupação com a questão ambiental, ela existiu desde sempre, de formatos diferentes, mas é importante há alguns marcos relacionados a esse modo de desenvolvimento, mais atual. Então, a Rachel Carson é uma bióloga, na verdade, norte-americana. Na década de 60, ela publicou o livro Primavera Silenciosa, questionando o uso do DDT no contexto da alimentação. Era uma substância utilizada na guerra, mas que foi sendo adaptada para o universo cotidiano da indústria, Então, diante disso, houve a percepção científica de que a biodiversidade estava diminuindo em relação, em consequência, na verdade, do uso dessa substância. Então, a partir disso, houve um crescimento dessa preocupação ecológica e ela é um marco muito importante nesse contexto. Nós podemos, de modo geral, apresentar alguns modelos para os movimentos ecológicos. Eu queria apresentar para vocês pelo menos dois: o ecologismo considerado como ecologismo radical e o ecologismo moderado. O radical ele vai falar que não há possibilidade de interação harmônica entre ser humano e natureza, Então, as áreas reservadas elas devem ser distintas ou distanciadas, na verdade, da população comum, sendo aproximada somente dos pesquisadores. Então, há uma preocupação nesse distanciamento, Então, nós podemos observar esse modelo em reservas biológicas, ecológicas, estações ecológicas, e parte da ideia do crescimento zero, dizendo que seria impossível conciliar esses dois universos, econômico e de preservação, Já o moderado vai falar que não, é possível que haja essa interação e é importante que haja essa interação para que as pessoas, inclusive, tenham sensibilidade ou se sensibilizem em relação à importância da preservação ambiental. Aí eu trago uma imagem da nossa trilha ecológica do Tucano, que aqui está vinculada à União Evangélica, não sei se todos conhecem, mas como exemplo desse tipo de ecologismo e de proposta de preservação. Se nós voltarmos à nossa Constituição Cidadã, há uma indicação muito clara de que é importante e essencial a preocupação com o meio ambiente equilibrado, indicando já a necessidade de se preservar o agora para garantir as futuras gerações. Agora eu quero apresentar de forma muito breve alguns marcos relacionados à discussão sobre o meio ambiente. Desde a década de 60 a cada década, de forma mais sistematizada, houve a necessidade de fazer ao longo do planeta, ao redor do planeta, reuniões para se pensar questões
de interesse global relacionado ao meio ambiente. Eu não vou passar sobre todos esses marcos, todos esses encontros, mas eu espero que vocês leiam de forma cuidadosa, certo? Eu quero destacar aqui o que faz referência, na verdade, ao Brasil, né? Que foi a Eco 92 acontecida em 1992 no Rio de Janeiro, e começou-se a estabelecer algumas metas de desenvolvimento de forma mais equilibrada. A partir da Rio 92, alguns outros marcos foram sendo apresentados. Por exemplo, em 2002, aconteceu o Rio Mais 20, em 2012 o Rio Mais... em 2002 o Rio Mais 10, em 2012 o Rio Mais 20, como forma de revisitar aqueles marcos que foram definidos lá no Rio de Janeiro, né? Como modo de alinhar, né, alguns objetivos e propor novas estratégias de acordo com o alcance, certo? Aí eu apresento algumas outras legislações e encontros, e eu quero destacar com vocês agora a lei, né, relacionada à educação ambiental no Brasil, que foi a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil, Lei 9795 de 99, essencial para o desenvolvimento de diversos projetos e ações no contexto nacional. Por quê? Reconhecia-se que a educação ambiental ela poderia ser uma estratégia muito eficaz para se conquistar os objetivos propostos, né? Então, ela indicava que o tema do meio ambiente deveria ser tratado tanto na educação informal tanto na educação não formal quanto na formal, ou seja, na escola ou fora dela, em todos os níveis de escolaridade, certo? Então, vejam com cuidado esses marcos que foram propostos para vocês, certo? Aqui também eu quero destacar esse documento, que é um clássico, né, muito lembrado quando vamos falar de desenvolvimento sustentável, que foi o nosso futuro comum. O nosso futuro comum, ele foi consequente de um encontro, né, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, formado por 21 países signatários da ONU. Então, foi um direcionamento em relação a como os países estavam se desenvolvendo. Então, é extremamente importante, porque ele apontou alguns conceitos que estão presentes, inclusive, nas empresas, quando falamos em gestão ambiental, etc. A ideia de economia verde, a ideia de logística reversa, os selos, o consumo consciente, os 5Rs, eles foram pensados, né, a partir do que se discutiu nesse documento. Então, podemos dizer que a sustentabilidade, mais uma vez, né, isso é importante que haja um reforço conceitual sempre, que é a conciliação de alguns aspectos, o social, o meio ambiente, o econômico e o cultural, certo? Então, de acordo com Henrique Leff, a sustentabilidade é a marca de uma crise de uma época que interroga as origens de sua emergência no tempo atual e sua projeção para o futuro possível, ou seja, como nós temos desenvolvido até aqui. O que é preciso fazer para que haja continuidade para as futuras gerações, né? Então, essa é a interrogação. Então, é importante a gente falar também sobre a ideia de paradigma, como uma palavra ou um termo que vai apresentar a ideia de um modelo, de um padrão, de um conjunto de valores, de uma visão de mundo sobre determinado assunto, né? Então, quando falamos do paradigma desenvolvimentista, por exemplo, nós estamos dizendo que há um conjunto de valores e princípios que vão fundamentar um modelo de desenvolvimento econômico, por exemplo, certo? Então, é preciso pensar em modificação do paradigma do desenvolvimento, introduzindo a ideia da sustentabilidade, né? Então, eu postei aí para vocês um quadro comparativo, né, entre o paradigma social dominante, que ainda domina no contexto global, e um paradigma da ecologia profunda, certo? Então, aqui vamos comparar de forma muito breve. No primeiro paradigma, há um domínio sobre a natureza, a ideia de que é preciso dominar a natureza. Já no da ecologia profunda,
percebe-se a importância de se ter uma harmonia com a natureza. O meio ambiente como recurso na dominante, diante da natureza constituída por seres vivos com direitos à existência, independente de seu valor e uso. Então, gostaria que vocês lessem de forma cuidadosa e colocassem as dúvidas de vocês na próxima aula, né? No Zoom ou então no fórum de discussão. Então, a ideia de que, a partir do desenvolvimento de sujeitos ecologicamente conscientes, seria possível apresentar uma nova ética ambiental, né? A ideia de sujeito ecológico foi desenvolvida por alguns pensadores, dentre eles a Isabel Carvalho, que é um clássico dentro do contexto da discussão diante da educação ambiental. Então, quando falamos em educação ambiental, um nome clássico no contexto brasileiro é da Isabel Carvalho. Então, o que seria a ética e a dimensão da sustentabilidade, né? Há uma compreensão do ponto de vista biológico, né? No sentido de harmonia em relação às espécies, né? Para a manutenção da vida biológica e em relação aos sistemas de produção, né? O que é preciso fazer para que haja possibilidade de continuar o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento da sociedade e a manutenção da natureza, certo? Então, há duas perspectivas diferentes quando pensamos em sustentabilidade. E um conceito extremamente importante também é o que nós falamos anteriormente, que é de educação ambiental, né? O que é, então, a educação ambiental a partir da Política Nacional de Educação Ambiental de 99? Trata-se de processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como o uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, tem uma proximidade com o que foi exposto já na Constituição Federal Brasileira de 88, né? E fala dessa construção coletiva de valores que sejam respeitosos à questão ambiental. Aí eu aproveito para apresentar o Núcleo de Educação Ambiental da União Evangélica, do qual eu faço parte, né? E apresentar o que existe, né, de projeto dentro do NEA. Então, é claro que agora nós estamos num período de isolamento e algumas atividades estão suspensas, mas eu trago alguns relatos fotográficos para apresentar a vocês. Essa primeira fotografia é uma fotografia do nosso circuito ambiental, em que de 15 em 15 dias crianças de escolas estaduais e municipais fazem visitas, né, acompanhadas, e nós os levamos para alguns espaços para reflexão sobre o meio ambiente. Então, já é a 6ª edição do projeto e convido vocês a qualquer hora participar conosco. Esse outro é um acompanhamento com alguns alunos do curso de medicina, em que o Núcleo de Educação Ambiental fazia um acompanhamento para pensar com eles algumas questões ambientais relacionadas à saúde. Então, será que, por exemplo, a degradação ambiental na beira dos rios, da mata ciliar, proporciona o surgimento de algumas doenças? Né? Nós pensávamos com eles. Aí, essa terceira figura foi um projeto realizado dentro da Semana Cidadã, em que o NEA fez algumas propostas pedagógicas para pensar com as crianças questões relacionadas ao meio ambiente. De novo, eu trago a Trilha do Tucano e, em 5º lugar, o Cine Ambiental, que é um projeto de exibição de alguns filmes para a comunidade acadêmica, né? Então, é a nossa equipe até então. Outros apontamentos são importantes de forma muito breve para que vocês aprofundem na leitura, né? Então, a Agenda 21, ela foi consequência do Rio 92, né? Então, houve uma apresentação de alguns objetivos, né, que seriam necessários para alcançar o que foi proposto lá no Rio 92.
Então, a Agenda 21 brasileira tem algumas pautas principais que eu gostaria muito que vocês observassem com muito cuidado, tá? Então, o que se trata? É um plano de ação formulado internacionalmente para ser adotado em escala global, nacional e localmente por organizações do Sistema das Nações Unidas, pelos governos e pela sociedade civil em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente. Então, a Agenda 21 ela foi muito propagada dentro das escolas, projetos de educação voltados à questão ambiental, com viés educativo e tentando implantar a ideia de sujeitos sensíveis à questão ambiental, né, de crianças, adolescentes, jovens sensíveis à questão ambiental, né, na esperança de transformação. Aí é parte da Agenda 21, né, que é chamada Carta da Terra, também convido vocês a observar. Aqui eu gostaria que vocês se atentassem para esse infográfico que está contido no Saga. Eu farei a abertura, está por enquanto oculto o material disponível no Saga para vocês, mas eu apresentarei no ambiente para que vocês possam ler. Mas isso nós faremos a discussão desse material na próxima semana. Aqui eu estou somente apresentando a vocês, certo? O conceito de cidades sustentáveis. O que seria isso e o que a engenharia civil, a construção civil tem a ver com isso, certo? Então, esse é o formato que vai aparecer para vocês lá no Saga, né? Então, eu convido vocês a entrarem no ambiente, a visualizarem, certo? Porque é um ambiente muito interessante de vocês navegarem. Tudo bem? Então, só para concluir, aqui eu apresento 2 modelinhos disponíveis lá no AVA, né? O que nós temos atualmente quando nós falamos de cidade, né? Alguns conceitos que já são superados, alguns modelos já esgotados, indicadores de expansão, né? Quando nós falamos em cidade sustentável, é preciso pensar alguns conceitos novos, né? Que vincula a ideia da atuação política, da atuação corporativa e da atuação da sociedade, né? E a partir de alguns indicadores de sustentabilidade relacionados à saúde, acesso a saneamento básico, aproveitamento de materiais, etc. Tudo bem? Então, convido vocês a fazerem a leitura, mas isso para a próxima semana. Só estou apresentando. Então, foi isso. Espero que tenha apresentado pelo menos alguns conceitos, mas é importantíssimo que vocês façam a leitura e busquem referências, né, em outros locais. Tudo bem? Até mais, encontro vocês na semana que vem.